Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à nossa quinta aula da disciplina de metrologia. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre paquímetros, né? Infelizmente a gente não vai ter essa parte prática, mas vou tentar passar o que eu conseguir da forma virtual, certo? Então vamos lá. Um pouquinho de história, né? Pedro Nunes foi um matemático português do século XVI, nasceu em 1502, criou o nônio. Vocês vão ver o que é o nônio, né? Inicialmente utilizado em instrumentos de navegação marítima. Então, você gravem esse nome, né, o nônio ou Vernier, a gente vai ver na disciplina. E tem esse outro cara, né, o Pierre Vernier, que criou em 631 um calibrador, um instrumento dotado de duas escalas que deslizam paralelamente, uma das quais possui subdivisões precisas da outra escala. Então, o que vocês vão entender do paquímetro é que assim, a gente vai pegar a menor escala que tem na nossa escala fixa e vai criar subdivisões dessa. Né? Vocês vão ver como fazer essas contas com o paquímetro. Certo? O paquímetro é um instrumento usado para medir com precisão as dimensões de pequenos objetos. Trata-se de uma régua graduada, com um encosto fixo sobre o qual desliza um cursor. Então tem uma parte fixa e uma móvel. Né? Se vocês já mexeram no paquímetro, essa parte aqui, ó, essa que desce aqui também, nossa, ficou horrível isso aqui. Essa parte é fixa. Né? Deixa eu só apagar a borracha. Essa parte é fixa. E a outra parte é móvel. Isso aqui é móvel, né? Essa partezinha aqui e essa parte aqui. Isso desliza. A gente pega o paquímetro e desliza para um lado para o outro. Ok? Dessa forma, né? Olha só como ocorreu. Aqui eu tenho a parte fixa e essa daqui é a parte móvel, né, que desliza. Nesse caso eu tenho um visor. Né? Um paquímetro já com visor ele já vai me dar o resultado. Né? Com o paquímetro podemos medir diversos objetos, tais como parafusos, porcas, tubos, entre outros. Para realizar tal medição, basta aproximar o objeto do bico superior e deslizar o cursor até que a peça fique justa. Então tem que fazer isso aqui até ajustar a peça aqui dentro. Né? Aqui a gente tem algumas características do paquímetro. Eu vou disponibilizar depois esse material para vocês verem com calma. Né? Mas ó, 1 é a minha escala fixa. Está aqui o meu 1. Né? Eu tenho a orelha fixa. O 2, eu tenho aqui o 9, seria o meu bico fixo. Toda essa parte aqui está fixa, né? Essa régua. E aqui eu tenho a parte móvel, certo? Então eu tenho, né, ó, a orelha móvel, nônio ou vernier em polegada. Então aqui em cima a gente tem a medição em polegada e aqui embaixo, em alguns, né, dependendo do equipamento, e aqui embaixo em milímetro, certo? E eu posso fazer várias medições, por exemplo, diâmetro externo, né, como mostra aqui a figura A, medições de dimensões internas, medição de flange ou ressalto, furos, né? Então, quando eu deslizo essa parte móvel, sai aqui essa minha pecinha D, né? Isso aqui é como se fosse um batente, né? Eu vou deslizando ele até chegar no fundo e eu consigo daí medir o furo fazendo uma leitura aqui em cima mesmo, como eu faria uma leitura de um parafuso, de qualquer outra peça, certo? Aqui eu tenho um exemplo, né, melhor, de um paquímetro. Aqui a gente vai ver que tem subdivisões, tanto em milímetro quanto em polegadas. Né? Aqui é 1 por 20 milímetros e aqui é 1 por 128 polegadas. A gente vai ver como fazer essas contas depois. Né? Eu vou pedir para vocês exercícios de como fazer essas contas. Então aqui eu tenho a escala principal, a haste para medição de profundidade, um impulsor, então aqui é onde eu vou encaixar o meu dedo. Né? Aqui vem o dedão da pessoa que está segurando, né, o paquímetro, que vai deslizar para frente ou para trás, né. Parafuso de trava, se eu quiser travar para ver qual é a medição. Orelhas para medição interna e o bico para medição externa. Né? Como é que funciona? Se eu quiser fazer uma medição interna, por exemplo, aqui um tubo, eu ponho essa parte por dentro do tubo e encosto a orelha nas duas, né, nas duas extremidades aqui desse meu diâmetro. E o interno eu coloco a minha peça aqui e meço a partir do bico, certo? Então eu tenho a escala auxiliar ou nônio, e ali é onde eu vou fazer a minha medição, né? X, 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 formas de medição, ou X. Então, para uma mesma medição, mesma distância X, eu posso medir ela sendo um furo, ela sendo uma medição com os bicos externos, ela sendo uma medição interna, ou ela sendo um ressalto, uma flange. Eu posso fazer essas medições de formas diferentes, né? A mesma medição, para a mesma dimensão. Aqui eu tenho alguns paquímetros com bicos especiais, né? Com bico e orelha ajustável,
o móvel basculante, né? Olha só, ele dobra aqui, né? Ele veio para frente, assim, ele dobrou um pouquinho. Com bicos em gancho. Eu posso ter um paquímetro para traçar alturas, né? Então eu tenho formas diferentes. Sem gancho, com gancho, para medições internas, né? Aqui é o paquímetro de profundidade. Então se eu quiser medir só a profundidade, eu uso sem gancho. Se eu quiser saber essa distância aqui, né? Daí eu uso com gancho. Com parafuso de chamada, ajustor fino, né? A gente vai ver um pouquinho melhor de... Mas a gente vai trabalhar mais com o tradicional, tá, gente? Com relógio, né, para mostrar as medições. Então eu tenho aqui o universal, que é o que se usa, né? Vocês vão usar em outras disciplinas, quando voltar ao presencial. Paquímetro com relógio e paquímetro digital, certo? Então normalmente a gente vai fazer uma divisão em ou 20 ou 50 divisões, né? O que acontece? Eu tenho aquela minha régua principal do paquímetro, né? Então aqui eu vou ter, por exemplo, 1, daí eu tenho 10 tracinhos até o meu 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 2 aqui. Cada um desse aqui representa 1 milímetro, a distância entre um e outro. O paquímetro ele vai dar um zoom nesse 1 milímetro e ele vai dividir essa distância de 1 milímetro em ou 20 partes ou 50 partes. Tem uns que dividem em 10, daí são os paquímetros mais fraquinhos, né? Então a resolução dele vai ser ou 0,05 ou 0,02. E eu também posso fazer isso com polegada. Então eu divido uma fraçãozinha. É como se eu estivesse dando zoom entre os dois risquinhos da minha régua fixa do paquímetro, certo? Então vamos ver primeiro com a parte de milímetro, que é o mais tradicional que a gente vai ver. Então se eu fizer 10 divisões do meu nônio, eu vou ter como a resolução 1 milímetro, que é a distância entre cada risquinho da minha régua, né? Da minha régua fixa, 1 milímetro, isso aqui. E eu posso dividir em 10 divisões, então cada risquinho que está naquela minha parte móvel do paquímetro, no nônio, ele vai representar 0,1 milímetro, que é 1 dividido por 10. Se eu dividir por 20, né, se eu tenho um paquímetro com 20 divisões, vai ser 0,05. Se eu tenho com 50 divisões, cada risquinho vai representar 0,02, certo? A gente vai ver um pouco melhor isso. Como é que funciona a leitura? Né? Eu tenho a minha escala fixa, 1 milímetro, a resolução mínima dela. Daí eu divido por 20 ou 50, como eu falei, né? Só repetir. Se eu tenho a resolução de 20, cada risquinho dessa parte aqui, móvel, por exemplo, do meu 0 para esse 1 aqui, para esse aqui, isso aqui seria 0,05. Aqui seria 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, porque cada um deles representa 0,05, certo? Então, na dúvida vai contando, né? Os risquinhos aqui. Mas esse aqui, esse 2 vai me representar 0,2, tá, gente? Então, se eu tenho 50 divisões, olha como é que ele vai ficar. Cada risquinho desse é 0,02. Então, aqui eu tenho 0, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1, 0,12, 0,14, né? E assim por diante, até eu fechar o meu 0 nesse lado, o meu 10 aqui, que coincide com o risquinho do 0, tá, gente? Vocês vão entender melhor depois. Para ser usado de forma correta, ele precisa ter, né, o seu cursor em encosto limpo. Isso aqui são recomendações, eu vou deixar para vocês dar uma lida depois com mais calma, né? Se eu pedir alguma coisa dessas, vai estar no material complementar. Não expor o instrumento à luz direta, não desmontar, evitar choque, movimentos bruscos, evitar um aperto forte dos bicos, certo? Então aqui, né? Limpe o objeto a ser medido. Porque se tiver uma gordura superficial, algum resíduo, ele pode dar uma diferença, né, na medição do que eu quero. Afrouxe o parafuso. Esse parafuso aqui é o parafuso que fixa. Não precisa afrouxar tanto que nem está aqui, né? Aqui ele tirou completamente o parafuso. Mas é só afrouxar um pouquinho. Afrouxar a trava para ele começar a deslizar, certo? Então, afrouxar esse parafuso só para liberar, né, ele poder deslizar, certo? Fechar as orelhas, né, antes de medir qualquer objeto. Então eu encosto uma com a outra para ver se o meu zero está coincidindo com o meu zero da escala móvel. Né?
Então aqui eu tenho esse procedimento. Eu tenho que chegar o 0 com 0. Se não der, eu vou ter que fazer essa calibração. Se o 0 da minha escala fixa não bater com o 0 da minha escala móvel, quer dizer que ele não está calibrado. Então eu tenho que dar uma ajustada nele, certo? Depois vocês leem como fazer isso aqui. Vamos considerar que ele está. Então eu deslizo uma das orelhas contra o objeto, né? Eu abro, coloco o objeto, deslizo dessa forma, né? Ó, encosta. Daí agora eu tenho já a medição, por exemplo, aqui dessa cabeça do parafuso, né? Ele possui dois tipos de orelha, como a gente comentou, né? Isso aqui eu vou deixar para vocês dar uma lida, mas ó, aí eu vou ter a escala. Primeiro eu vou ler a escala principal. Primeira coisa é sempre ler a escala principal. Primeiro, escala principal, certo? Indica o valor inteiro, mais primeiro, o primeiro decimal. Então leia como se fosse uma régua convencional, começando do 0, né? Se o 0 da escala deslizante estiver alinhado com a marcação de 2 centímetros, indica que a medida equivale a esses 2 centímetros. Caso ultrapasse, a gente vai ver como é que faz essa medição. Okay? Então aqui eu vou ver qual é a resolução do meu paquímetro. Como esse aqui é 0,02, ele tem 50 divisõezinhas, né? Como a gente viu. Escala Vernier ou o nônio, né? Eu vou ler. Encontre a primeira marcação dessa escala que se alinhe perfeitamente com qualquer valor da escala principal. Então ela indica o valor dos dígitos adicionais, né? Vamos ver num exemplo que fica mais fácil de entender. Depois a gente soma os valores, né? Assim que se faz. Esse texto aqui é para vocês darem uma olhada depois, caso tenham alguma dúvida. Ok? O resumo, né? Primeiro eu vou identificar a resolução, a precisão do paquímetro, se é 20 ou 50 divisões. Daí eu vou ter qual é a escala do nônio. Depois eu faço a leitura em milímetro da escala fixa, das divisões que antecedem o 0 do nônio, certo? Antes do 0 da minha escala móvel. Depois eu conto os números de divisões do nônio até aquela que coincide com uma das divisões da escala fixa. Sempre vai coincidir com algum risquinho da escala fixa, ok? Por fim, soma-se a leitura em milímetro com a fração do nônio. Por exemplo, aqui, né? Passo 1. Observa-se o traço 0 do nônio. Onde é que está o meu 0? Ele está aqui. Aqui, né? Então, eu vou ver qual é a minha leitura na escala fixa. É a leitura anterior à escala fixa, né? Daí eu marquei qual que é, né? Eu tenho aqui 1 milímetro, 2, 3, 4, 5 milímetros, né? 5 milímetros. Ou, né, 0,5 centímetros. Qual o traço do nônio que coincide com o traço da escala fixa? Anota o valor. Vamos dar uma olhada aqui. É esse aqui, né? Olha só. Esse risquinho da minha escala móvel coincidiu com o risquinho da escala fixa, visualmente. Então essa é a minha marcação. Depois eu somo os valores. Daí eu represento a leitura obtida. O número de divisões na escala fixa? 5, né? Porque deu 5 milímetros. Ó. Aqui do 0, 1, 2, 3, 4, 5. Valor obtido na escala fixa, 5. Cada um representa 1 milímetro, então eu tenho 5 milímetros, como a gente viu antes ali. Traço coincide no nônio. É o 11º, né? Aqui, ó, tem 0, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. A resolução do nônio é 0,05 milímetros, né? Então eu vou ter 0,55 milímetros. Então a minha leitura final é 5 mais 0,55, 5,55 milímetros. Perfeito, gente. É isso aí. Né? Não tem muito segredo. Na dúvida, para não precisar fazer essa conta aqui, eu faço como? Aqui eu tenho 0. Eu sei que a escala de cada um é 0,05. Então eu tenho 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5, 0,55. Vou pulando, né? 0,05 em 0,05. Vamos ver aqui nesse outro exemplo, né? Número na escala fixa. Eu saio do 0 para cá, aqui eu tenho o 10, né? O 1 representa o meu 10, 11. Então eu tenho 11 milímetros. 11, né? 11 milímetros. Na escala móvel, coincidiu aqui no meu 6, né? Isso aqui vai ser o 0,6, porque é o 12
vezes 0,05, 0,6. Como eu falei, né? 0, 0,5. Quer dizer, 0,05. 0,1, 0,15, 0,2, 0,25. Vou indo até chegar aqui, que é o meu 0,6. Então, eu tenho 11,6 milímetros. 11,60, né? Milímetros. 60 por quê? Porque eu poderia ter 65. Daí eu estou colocando esse zero adicional aqui na frente, eu estou indicando que eu poderia ter leituras mais precisas que esse 0,6. Né? Vamos ver outro exemplo? Aqui eu tenho quanto? 68 risquinhos. É sempre o risco anterior, tá? Ao meu zero. Anterior. Sempre o anterior. Então aqui eu tenho 60, 65, né? 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 68. É aqui, ó, o anterior, tá? Ao meu zero. Então eu tenho 68 milímetros. Esse aqui, ele já está apresentando em milímetro direto. É o paquímetro que já está aparecendo em milímetro. Em vez de aparecer só um 6, ele aparece 60. Isso depende do equipamento, tá, gente? Vocês vão ter que dar uma olhada, né, se o equipamento de vocês está indicando em centímetro ou em milímetro. Mas isso não é grande problema, é só contar os risquinhos também, né? Cada risquinho é 1 milímetro. O traço coincide no nônio 16. Né? Aqui, ó. 16. Esse aqui tem subdivisão de 50 milímetros. Então, 16. Esse aqui, como é que vai, né? Vai de 0, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1. Ok? Então, aqui eu teria o meu 0,3, 0,32. Né? Eu posso fazer assim direto também, não precisa contar 16 risquinhos vezes 0,02, mas também dá para fazer assim. Então, eu tenho 68,32 milímetros. Perfeito? No sistema inglês, a gente vai estar trabalhando aí com polegada fracionada. Esse aqui é mais complicadinho, então vocês prestem bastante atenção, porque eu também vou cobrar isso nas provas, né, esse tipo de exercício. Então, a gente vai olhar agora a parte de cima do meu paquímetro, certo? Então, número de divisões no nônio, 8 divisões. Eu só tenho 8 aqui, né? 8 divisões. Ok? Como é que é a minha resolução? Eu tenho aqui 1 polegada. E eu dividi 1 polegada em quantos risquinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 1/16. Cada intervalo desse representa 1/16. Certo? E eu vou dar zoom nesse 1/16. Então, quando eu der o zoom e dividir esse risquinho em 8 risquinhos, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar dizendo que cada risquinho dessa escala móvel representa 1/128. Né? Eu dividi o 16 em 8. Ok? Então é só isso. Como é que é a minha interpretação, né? Do nônio, quando eu estiver lendo ele? Eu tenho que aqui é 0, cada risquinho representa 1/128. Esse aqui seria o 2/128, mas daí na representação final eu posso simplificar, né? Como eu falei, se for divisível por 2 em cima, embaixo vai ser, eu simplifico. Mas a gente pode pensar só assim: 0, 1/128, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 128. Né? Essas são as subdivisões, tudo por 128, ok? Como é que funciona, né? Eu tenho, mesma coisa, eu tenho nônio e eu tenho a escala fixa, só que agora está tudo em polegada, ok? Daí eu tenho as divisões, 1/16, aqui seria 2/16, que é a mesma coisa que 1/8. Opa. 3/16, 4/16 é a mesma coisa que 1/4. 5/16, 6/16 é a mesma coisa que 3/8, né? E 7/16, vai assim por diante, né? E aqui daí eu vou deslizar até coincidir. Mesma coisa, certo? Ó, aqui coincidiu no segundo. Agora coincide aqui no terceiro, né? Mesma coisa mesma leitura que eu vou fazer na escala móvel do meu paquímetro em milímetros, vou estar fazendo do paquímetro em polegadas. Né? Vamos fazer uma leitura aqui. Eu tenho o nônio e a escala fixa. Né? Observe-se o traço do zero do nônio. Mesma coisa. A escala móvel é onde vai indicar o tamanho da minha peça inicial. Então, o zero está aqui. Quantas polegadas eu tenho? Eu tenho um risquinho, 2 risquinhos. Né? Aqui que parou. Então, seria 2/16, né? Qual o valor obtido na escala fixa? Anota o valor. Esse 2/16 é a minha escala fixa. Ok? Qual o traço nônico que coincide com a escala fixa? Vamos ver aqui, é esse aqui, né? Quantos risquinhos eu tenho? Eu tenho aqui 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. 7, 128 avos. Parece mais complicado? É um pouco mais complicado, mas não é muito mais complicado. É só fazer, depois somar esses dois e para isso a gente vai jogar tudo para a mesma base, certo? Depois eu represento a leitura obtida. Então, número de divisões na escala fixa, 2. Então, é o 2/16 avos, como eu falei, né? Valor do nônio é 7, 128 avos. Agora eu vou somar os dois, né? 2/16 mais 7, 128. Eu tenho que passar tudo para a mesma base. Para fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar esse 2/16 por 8 sobre 8. 2/16 vezes 8 sobre 8. Por que daí? Daí eu chego aqui embaixo em 128. Sempre vai ser 8, tá, gente? Eu sempre vou fazer vezes 8 sobre 8. Ok? Porque nesse de polegada, a gente... Existem outras resoluções, mas a gente não vai ver outras resoluções. No de polegada, eu sempre vou estar trabalhando com a escala fixa em 1/16 avos e a escala móvel em 1/128 avos. Ok? Então, para passar de um para o outro, é só eu multiplicar por 8 sobre 8. Então, eu tenho aqui 2 vezes 8, 16. E 16 vezes 8, 128. Então, agora eu consigo somar. Eu consigo somar 16, 128, mais 7, 128. Porque eles estão na mesma base. É só somar o 16 com 7. No final, eu vou ter 23, 128 avos. Perfeito, eu paro por aqui. Por quê? Porque a parte de cima não é divisível por 2. A 23 eu não consigo simplificar. Se eu conseguisse, eu teria que ir simplificando até chegar no menor valor possível. Certo? Então, vamos fazer outro exemplo aqui, né? Onde é que está aqui a minha escala fixa? Né? Se quiser, pausem agora e tentem resolver. Depois vocês acompanhem para ver se resolveram certo. Aqui eu tenho o quê? Um risquinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, passei. Aqui, né, que eu quero. É o meu zero. Eu fui induzido pelo esse vermelho aqui, mas não é. É ali que eu quero, é aquele zero. Deixa eu só apagar aqui. Vamos fazer de novo. Deixa eu até mudar a cor da caneta para... Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho, na escala fixa, 6/16 avos. Na minha escala móvel, agora eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escala móvel, 6, 128 avos. Agora é só somar os dois, né? Olha só. 6/16 avos e 6, 128 avos. Aqui eu não preciso nem simplificar, tá, gente? Aqui ele simplificou, mas talvez o melhor jeito de fazer isso aqui seria como? Seria eu pegar 6/16 vezes 8 sobre 8 mais 6, 128. Ok? Né? Aqui daí vai dar em cima 48, 128 mais 6, 128. 54, 128. Daí agora eu simplifico. Eu posso fazer isso, né? Em vez de simplificar aqui antes, eu não simplifico. Daí eu sei que sempre eu multiplico por 8 vezes 8. Escala fixa vezes 8 sobre 8. Escala móvel, soma. Daí depois, no final, eu simplifico tudo. Talvez fique mais fácil de gravar isso aí. 54, 128, eu simplifico por 2, vai dar 27, 64 avos, que é a minha leitura final, certo? Vamos fazer outro exemplo, né? Isso aqui é bem para vocês fixarem, pessoal. Aqui eu tenho quantos risquinhos? Eu tenho aqui 1 polegada, eu posso continuar daqui. Porque esse 1 polegada eu vou representar lá no final. Só. Escala fixa. 1 polegada e 1, 2, 3. 3/16 avos. Escala móvel. 1, 2, 3, 4. Deixa eu botar aqui. Escala móvel. 4, 128. Como é que eu vou fazer? Eu pego só a fração. A minha polegada eu represento lá no final. Só a fração. Então eu vou pegar 3/16 avos vezes 8 sobre 8 mais 4 por 128. Daí eu faço isso aqui, faço essa soma, no final eu vou ter, aqui vai dar 24, 128 mais 4, 128, fazendo bem por partes, tá, gente? 28, 128,
né? Agora, se eu dividir por 4, né, eu vou ter aqui 7 por 32 avos. O PowerPoint eu estou mostrando como fazer diferente, né? Fazer o mesmo procedimento, um pouquinho mais devagarzinho, mas vai dar na mesma. 7,32 avos, né? Olha aqui, 7,32 avos. Só porque no final eu tenho que representar aquele meu 1 que eu guardei lá no começo, né? Esse 1 aqui. Então, minha leitura final é 1 polegada, 7,32 avos de polegada, ok? A utilização correta, isso a gente já viu, né? Segurar como realizar a medição, né? Formas de fazer a medição tem que estar sempre cuidar para estar perpendicular, né? Não estar inclinado, para não ter erros, né? Eu tenho que estar sempre na linha do diâmetro. Eu não posso ter nenhuma inclinação para não aumentar aqui essa minha dimensão. Não usar como martelo ou como chave. Não usar para riscar, né? O paquímetro é um instrumento delicado, certo? Quando eu for fazer a medição, sempre olhar na mesma linha, né, da marcação, não olhar inclinado, certo? Cuidar para não forçar demais. O paquímetro ele tem esse problema, né, pessoal? Tem um erro associado que é só do operador. Não digo nem da leitura do operador, mas da força que ele vai aplicar na hora de apertar uma peça, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Ah, é isso, né? Eu tenho esse erro associado pela inclinação devido a essa distância, mas são erros que eu vou ter em qualquer instrumento, né? Então, pessoal, a próxima aula a gente vai fazer exercícios. Daí eu pretendo fazer sim um encontro síncrono, né? Eu sei que a aderência não é muito grande, mas aí eu vou pedir para que todos participem. E eu resolvo mais exercícios de leitura de paquímetro. Eu espero que tenha ficado claro na medida do possível, né? Qualquer coisa, busque mais uns outros vídeos de como é que se usa o paquímetro ali. Mas eu acho que ficou relativamente claro, né? Eu vou botar minha peça, apertar o paquímetro ali e fazer a leitura. Daí eu tenho que ler primeiro a escala fixa, depois a escala móvel, né? E é isso, converter tudo para a mesma ordem de grandeza e de unidades e depois somar as duas leituras, certo? Então até a próxima, pessoal. Um abraço.